Pronto, meus amores, vamos então tentar responder algumas questões, tá? Tem questões aqui na atividade que eu não vou responder. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês já responderam e que vocês não têm dúvida, que são coisas que a gente viu bastante. Então, vamos lá. Quando nós usamos a expressão época medieval, a que tempo histórico nós nos referimos? Tá lembrado? Então, nós debatemos bastante essa questão, né? A época medieval, o medievo, Idade Média, a Idade das Trevas nós discutimos, vimos que é errado, né? Hoje a gente não usa mais esse termo Idade das Trevas, mas que nós entendemos a construção dele na época em que ele foi difundido, né? Bom, então é isso, nós estamos nos referindo à Idade Média. E a Idade Média por quê? Porque quem formulou esse termo, Idade Média, estava na Idade Moderna. E aí tentava criar uma média entre esse período que eles acreditavam estar que era moderno e a Antiguidade Clássica, né? Que é a história antiga. Tá certo? Bom, os reinos germânicos se diferenciaram dos romanos em alguns aspectos. Destaque essas diferenças em relação à organização do Estado. Lembrando que o Estado aqui quer dizer governo. Ou seja, gente, o que é que eu estou perguntando? Estou perguntando como é que os reinos germânicos governavam. Os reis germânicos, eles governaram diferente dos reis romanos? Sim. Por quê? Porque eles tinham costumes diferentes, práticas diferentes, eles estabeleciam uma relação de fidelidade. As leis deles não eram escritas. Lembram disso? Então tá lá. Observem direitinho e recomponha essa resposta. Fale sobre as conquistas empreendidas por Carlos Magno. Então quero que vocês leiam lá na partezinha de Carlos Magno e responda. Lembrando que Carlos Magno ele foi o principal governante do período carolíngio, tá? Então ele vai ser bastante notificado pela história, falado, porque ele consegue governar bem, empreender bem. Vocês vão ler lá e vão responder. Fale ou destaque as principais características do feudalismo. Meus amores, isso aqui eu tenho certeza que vocês sabem. Mas eu vou trazer algumas para comentar com vocês e quero que vocês complementem. Então, lembrem-se, a ruralização é a principal. Então, o que é que acontece no feudalismo? Primeiro, vamos pensar um pouquinho o que é o feudalismo, gente. O feudalismo é a maneira como os europeus eles vão passar a viver após as crises que o Império Romano do Ocidente vai viver, né? A partir do século III, da chegada da invasão de vários grupos bárbaros, no caso germânicos, tá? E aí eles vão ter um modo de vida. O feudalismo seria um modo de vida, de comportamento e as relações sociais que vão se estabelecer após esse evento na Europa. Quais são as características do feudalismo? A principal, ruralização da sociedade. Então, a sociedade vai sair da cidade e vai embora para o campo. Segunda, eles vão fazer uma economia de subsistência, vão criar relações de dependência entre servos e senhores, entre suzeranos e vassalos. Vai haver o desaparecimento da moeda, né, ou a retração da moeda, do comércio. Então, o modo simples, né, vai surgir um modo diferente, simples daquele modo de viver, do modo que as pessoas viviam anteriormente na cidade, tá? Vai haver também uma grande influência da igreja, então, da religiosidade, na maneira como as pessoas vão viver. Então, é isso, essas são as principais características, simples, né? Com base na página 47, desenha uma pirâmide social da sociedade feudal. Essa eu não vou nem comentar. Piramidezinha, 3 grupos, funções sociais diferentes. Lembram disso? Pronto. Não vou nem comentar isso aqui. A economia feudal era baseada na subsistência. Explica essa frase. Gente, o que é subsistir? A economia de subsistência é aquela economia que não há o comércio. Ela há no máximo a troca. Então, a economia de subsistência, lembrando que a economia no feudalismo ela era uma economia da plantação, do campo, da lavoura. O que era que você produzia? Aquilo que precisava consumir, tá? Então, é isso, basicamente isso, e vocês complementem, se for o caso.
Os tipos de impostos, né, que a classe menos privilegiada era obrigada a pagar. Então, vocês vão ver lá quais eram os tipos. Tem a covéia, tem também a mão torta, que também era um outro imposto. Tem vários impostos. Eu quero que vocês escrevam os impostos e digam o que significava. Por exemplo, o que é mão torta? Aí vocês vão responder. O que é covéia? Vocês vão colocar, tá? O dízimo, né? Que era um imposto também, vocês vão colocar. Qual a importância da igreja nesse período? Gente, muito importante. A Igreja Católica nesse período, ela era uma instituição muito poderosa. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista simbólico, né? Porque ela era a religião predominante e era exatamente esse modo de vida simples que era também pregado pela igreja, e essa diferenciação entre os grupos que caracteriza o feudalismo. Então, a gente poderia dizer que a igreja ela era tipo um fio condutor na Europa, né? Ela era um cabo que ligavam as pessoas e os grupos naquele período, tá? Então, por que ela era importante? Ela era importante porque ela era muito, muito, muito rica, e ela era importante porque ela reforçava os costumes das pessoas nesse período, tá? Quais as inovações técnicas que ocorreram nesse período? Ou seja, no período feudal, na Idade Média, nós sabemos que muita gente chama a Idade das Trevas por dizer que não houve muita diferença, muita mudança, muitos acontecimentos, mas no período da Idade Média houve muita inovação no campo, principalmente da plantação, da agricultura. Quais foram essas inovações? Eu quero que vocês escrevam para mim, tá? E, por fim, o que foram as cruzadas, né? O que foram as cruzadas? Vocês viram que são expedições religiosas que tentavam barrar o avanço do islamismo. Além disso, muita gente entrava nas cruzadas também com o intuito de enriquecer, de ganhar novas rotas comerciais, de conquistar novos espaços, de conquistar terras. Então, as cruzadas é isso. A Igreja Católica cria as cruzadas para perseguir seus inimigos religiosos, mas ela também tem esse objetivo de enriquecer alguns grupos. E isso significou muita morte e muita dor. Beijo para vocês, espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima, meus amores, e boa prova pra gente.